Bom, me chamo Matheus Henrique, eu vou falar sobre as questões de fisiologia vegetal. Separei aqui um pequeno slide só para destacar as três perguntas. Começando com o que é o potencial hídrico e como esta variável ela vai influenciar na captação de água pelas plantas. Nós temos que o potencial hídrico ele é uma medida de energia livre da água. E essa energia da água ela se dá por unidade de volume. Ou seja, nós temos que essas unidades elas são equivalentes às unidades de pressão, mais precisamente a Pascal, que é a que se utiliza na hora de fazer os cálculos de potencial hídrico. E como que vai funcionar e como que essa variável ela vai influenciar essa captação e absorção de água pelas plantas. Nós temos que a água ela vai sair do meio em que ela está por meio de um gradiente de potencial hídrico. O que é esse gradiente de potencial hídrico? É justamente essa diferença de dois potenciais na qual a água ela vai sair do potencial que apresenta o maior potencial para o menor potencial. Quando a célula flácida ela vai ser colocada naquela determinada solução que tem um potencial hídrico maior que o daquela própria célula, isso faz com que a água daquele meio saia daquele meio e vá para a célula, ou seja, está saindo do potencial hídrico mais alto para o potencial hídrico mais baixo. À medida que essa água ela vai entrando dentro da célula, a parede celular ela vai se expandindo como um balão que você enche ele de ar, enfim, de ar ou de água. Isso faz com que essa parede celular ela vai sendo estendida à medida que a água vai entrando, e isso faz com que aumente a pressão de turgor daquela célula. Essa pressão de turgor ela é importante para estudos de potencial hídrico. Por quê? Ela é representada pelo Ψp, no caso o Ψ é a letra Ψ, enfim, Psi, na qual esse Pzinho dessa questão ela significa justamente a pressão. Ou seja, vai se aumentando aquela pressão interna dentro daquela célula. E como que nós acabamos de ver como que funciona esse meio intracelular, mas como que a planta ela vai pegar então a água do ambiente onde ela está, do solo, para ser mais preciso. Porque com relação ao solo, varia muito do conteúdo, ou seja, de como que aquele solo ele foi construído. Isso porque a taxa de movimento da água ela depende do tipo de solo na qual aquela água ela se encontra. Se, por exemplo, e essas características elas influenciam no gradiente de pressão do solo. E essas características elas vão interferir na condutividade, em como a água ela vai conseguir se locomover ali por meio daquele solo. Nós temos que o solo, a água ela pode se manifestar de diferentes maneiras, entre as quais incluem uma película muito superficial ou pode ser preenchido parcialmente, que é o que nós vimos em aula, que são aqueles casos em que há a presença de ar e de bolhas de água, então a água ela fica toda separadinha, enfim. E nós temos que a água ela pode preencher completamente esses espaços, que é no caso daqueles ambientes muito úmidos, florestas muito densas, como a própria floresta amazônica. E só recapitulando, então, que sobre essa questão do potencial hídrico, é justamente essa medição de energia livre
de energia livre dentro da água. E essa captação e absorção se deve principalmente ao local onde a planta está inserida no solo e analisando a níveis intracelulares, depende muito do potencial hídrico do meio com o potencial hídrico da própria célula em si. A segunda questão, que são os nutrientes essenciais. O que são os nutrientes essenciais? Explique os critérios que definem o que é um nutriente essencial. Um nutriente, elemento essencial, ele é considerado essencial quando ele vai interferir no desenvolvimento e no ciclo de vida daquela planta. No ciclo de vida, levando em consideração o seu desenvolvimento e a sua reprodução. Ou seja, um nutriente essencial vai ser justamente, ele vai interferir nesse sentido nas plantas. E a planta ela só pode completar o seu ciclo vital, ou seja, todas essas fases da vida dela, se aquele elemento estiver ali. Então aquele elemento é considerado essencial justamente se ele interferir drasticamente nesses parâmetros. A questão pede para explicar os critérios que definem como que o nutriente ele é considerado essencial, e são 3 principais. No caso, é que um elemento essencial ele é considerado essencial se a sua deficiência ela impedir que a planta ela vá completar aquele ciclo de vida dela. Então, se nós temos aqui uma planta N aqui, e nós vamos tirar um nutriente dela. Qual que é o nutriente? Nós vamos tirar um nutriente essencial dela, pronto. E se notar que aquela planta ela está perdendo folhas, ela está morrendo, isso significa que aquele elemento é essencial, porque ele está interferindo drasticamente naquele ciclo de vida daquela planta. Ou seja, retira da planta que está em fase de crescimento e ela para de crescer, vai perdendo folhas até que chega um ponto que fica insustentável para a planta, e enfim. Isso são exemplos corriqueiros, exemplos muito grosseiros, mas que são para melhor entendimento. Nós temos que, para que um elemento seja essencial, ele também não pode ser substituído por outro elemento com propriedade muito similar. Então, você está aqui com a planta, você retira aquele elemento e substitui por outro, e percebe que a planta ela só continuou o seu ciclo de vida, só continuou ali de boa, a grosso modo de boa. Isso implica dizer que aquele primeiro elemento, o que foi retirado, ele não é essencial, ou seja, ele é passível de substituição, e isso faz com que ele não seja essencial. E o terceiro deles é que o elemento ele deve participar ativamente no metabolismo daquela planta. Ou seja, o seu benefício ele não pode ser apenas para melhorar solo, nem nada do tipo. Então, o elemento ele tem que estar ali, basicamente ativo ali no metabolismo daquela planta. Nós temos a terceira e última pergunta, que é o que é transpiração e como esse processo ele é influenciado pelas condições ambientais, na qual nós temos que a transpiração ela é justamente a perda de água pela planta por meio de evaporação. Essa planta, ela pode... Existem 2 meios da água ela sair daquela planta. Um é a transpiração, na qual a planta por meio da evaporação ela perde aquela água, e outro é o fenômeno de gutação, que é aquele na qual formam-se pequenas gotículas de água na planta. Vale lembrar que a perda vale lembrar principalmente que todas as superfícies das plantas elas estão em contato com a atmosfera, quase todas no caso, tirando as raízes. Elas estão conectadas ali. Mas então todas elas sofrem, querendo ou não, elas sofrem influência justamente dessa evaporação.
caules, flores e frutos, ocorre a evaporação naquelas, mas a transpiração em si ela se dá por meio das folhas. Nós temos que essa transpiração ela vai ocorrer em duas fases. A primeira fase é a evaporação de água no meio intracelular e a segunda é a difusão de vapor de água na atmosfera no exterior. Então, primeiro ocorre a retirada da água dentro do meio celular para depois ela sair para a atmosfera, sair por meio da atmosfera. Nós temos algumas influências, no caso, especificamente da questão, as condições ambientais, na qual nós temos, na qual vale ressaltar para a gente que a transpiração ela é importante para essa circulação de seiva bruta, né, naquele corpo vegetal. Isso porque essa teoria, que é a teoria de tensão e coesão, na qual a gente imagina as árvores como grandes torneiras e nós temos a válvula para liberar a água por meio da transpiração. Isso faz com que essa teoria de tensão e coesão, ela grosso modo é exatamente assim. Então a água ela tá saindo ali pela torneira, ou seja, tá sendo evaporada, coloca em analogia, está sendo evaporada para a atmosfera, isso fazendo com que à medida que a água saia, mais água está indo, então a água ela continua sendo empurrada e esse movimento ele continua sendo contínuo até o momento que você fecha a torneira. E nós temos fatores e voltando a essa questão dos fatores que são influenciados pelas condições ambientais, nós temos a temperatura, na qual o aumento da temperatura vai fazer com que a planta ela transpire mais. Nós temos a umidade, na qual a umidade muito grande, umidades a níveis elevados, vai fazer com que a planta ela transpire menos. E as correntes de ar, na qual os ventos secos eles vão fazer com que as plantas elas transpirem, os ventos secos vão fazer com que aumente a taxa de transpiração naquela planta. Vale lembrar ainda, não é condições ambientais, mas é anatômico da planta, que a superfície a superfície de evaporação, no caso a superfície foliar da planta, que faz esse processo de transpiração, ele vai interferir anatomicamente para que aquela planta ela transpire ou não. Nós temos a espessura da cutícula e a presença de tricomas. Esses aqui eles podem diminuir a temperatura da folha e eles vão fazer com que ocorra, esses últimos no caso que eu tinha falado, e vão fazer com que reduza a perda de água pela planta. Essas foram as 3 questões, fiz um resuminho básico, é isso.